Afinal, para onde vai o dinheiro público? Boas-vindas a mais uma explicação da nossa série. É excelente ter a companhia de quem busca entender a fundo como a engrenagem pública realmente funciona. Hoje, o nosso foco total recai sobre uma nova legislação importantíssima que foi aprovada no estado de Roraima. Essa é uma lei desenhada justamente para fechar brechas, evitar projetos fantasmas e tratar de fundos públicos e emendas parlamentares com o maior rigor possível. O grande diferencial aqui é o foco absoluto em garantir que cada centavo tem um caminho claro e auditável. Vamos analisar o texto da lei, ler e entender os artigos principais, explorar alguns exemplos práticos de como isso se aplica no mundo real e, claro, refletir sobre o impacto dessas mudanças no final. Para estruturar bem a nossa análise, nós dividimos o conteúdo em um roteiro de 4 partes fundamentais. A gente vai traçar o ciclo de vida completinho de uma emenda parlamentar, começando pelo objeto da lei, passando pela transparência na proposição, depois a rastreabilidade na execução e, por fim, as regras de movimentação financeira. É uma jornada direta, saindo da teoria legal até chegar no pagamento final. Certo, vamos mergulhar nisso. E a gente começa exatamente pelo alicerce de tudo, o capítulo 1º, que define o objeto central dessa lei. O texto do artigo 1º traz a seguinte redação: a proposição e execução das emendas parlamentares à despesa, no âmbito da Lei Orçamentária Anual do Estado de Roraima, observarão o disposto nesta lei complementar. Olha só, o legislador não deixou espaço para dúvidas aqui. Qualquer dinheiro destinado através de emendas no orçamento anual do Estado tem, obrigatoriamente, que passar por esse filtro legal específico. É a regra do jogo, respeitando inclusive as diretrizes supremas da Constituição Estadual e da Federal. E para reforçar essa autoridade, o parágrafo único desse mesmo artigo traz o conceito de regramento imperativo. Na prática da administração pública, dizer que uma regra é imperativa significa que ela não é só uma dica ou uma sugestão de boas práticas. É um mandamento absoluto. A administração simplesmente não pode contornar essas diretrizes. Para dar um exemplo prático, se amanhã criarem um novo decreto ou uma portaria estadual sobre repasses, a interpretação desse novo documento vai ter que se curvar e obedecer os rigorosos critérios de transparência desta lei. É a base inegociável, não tem como fugir. Com essa base legal bem firme, a gente passa para a segunda fase. Vamos acompanhar a jornada de uma emenda logo no seu nascimento, quando ela é proposta lá dentro da Assembleia Legislativa. O artigo 3º diz o seguinte: todas as emendas individuais e coletivas apresentadas à Lei Orçamentária Anual serão publicadas na íntegra no portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. E detalhe, em um local específico e de fácil acesso ao público em geral. É fundamental destacar a expressão na íntegra. Essa exigência é inteligente porque corta pela raiz aqueles famosos resumos criativos que não explicam nada com coisa nenhuma e só dificultam a auditoria. Essa visibilidade absoluta no portal é o primeiríssimo passo para a prestação de contas. Se a emenda existe no papel, ela tem que estar lá, totalmente visível para qualquer pessoa com acesso à internet. Mas como exatamente essa publicação deve ser feita? Bom, o artigo 4º detalha a estrutura obrigatória que o documento precisa ter para ser válido. Ele precisa conter um número de identificação, o nome de quem propôs a emenda, uma descrição clara do que vai ser feito, quem é o beneficiário final, qual é o valor e qual órgão do executivo vai executar. Cada um desses pontos garante que o dinheiro público tenha uma origem e um destino definidos desde o comecinho. Saber o nome do proponente e o beneficiário final, por exemplo, elimina aquela chance de ter emenda genérica ou de autoria desconhecida, sabe? Isso conecta o representante político diretamente ao destino do recurso. Agora, o que é realmente interessante nessa parte é a diferenciação inteligente que o parágrafo único do artigo 4º faz. Quando a gente compara emendas individuais e coletivas, ambas passam pelo mesmo rigor, claro, mas as coletivas ganham uma camada extra de fiscalização. Como elas envolvem vários parlamentares, a lei exige a publicação obrigatória e na íntegra das atas das reuniões da Comissão Mista de Orçamento. Isso é brilhante porque impede que decisões em grupos sobre dinheiro público sejam tomadas a portas fechadas. Traz literalmente a luz do sol para o debate das comissões. Avançando na nossa estrutura, chegamos à terceira fase. A emenda foi proposta com transparência, foi aprovada e agora sai do Poder Legislativo e entra no Poder Executivo, onde o projeto teórico precisa virar obra ou serviço no mundo real. Lendo o artigo 5º, as fases atinentes à execução das emendas individuais e coletivas, compreendendo todo o ciclo de processamento orçamentário financeiro, serão disponibilizadas no portal da Transparência do Poder Executivo para consulta pública. Aqui, a responsabilidade de dar publicidade muda de mãos. O Executivo Estadual assume a tarefa de mostrar à população que o planejamento financeiro está de fato se convertendo em ação. E como a gente acompanha essa ação?
Através do ciclo financeiro, que foi destrinchado no inciso 3º desse artigo em 6 etapas cruciais: cadastrado, solicitado, autorizado, empenhado, liquidado e, finalmente, pago. Para ilustrar, é quase como rastrear uma encomenda feita pela internet. Qualquer cidadão pode entrar no portal e ver se o dinheiro para reformar uma escola estadual, por exemplo, ainda está apenas autorizado, se o serviço já foi atestado na fase de liquidado ou se o recurso já foi integralmente pago à empresa contratada. Não há mais pontos cegos no processo. Além desse rastreio financeiro passo a passo, o artigo 5º exige a exposição dos requisitos técnicos. Os cronogramas de execução precisam estar visíveis, junto com a modalidade jurídica exata que foi usada, seja um convênio, um contrato de repasse ou um termo de fomento. Mais do que isso, o parágrafo 2º deixa bem claro que toda essa execução tem que observar rigorosamente as regras do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Basicamente, os contratos e prazos precisam ser transparentes e o TCE atua como o verdadeiro cão de guarda da contabilidade, garantindo que tudo está sendo vigiado por um órgão de controle forte. E assim chegamos à quarta e última parte da nossa explicação. É aqui que a legislação lida com a mecânica bancária pura e simples, onde o dinheiro fisicamente se move e precisa ser protegido. O artigo 6º é super taxativo ao determinar o seguinte: os recursos provenientes das emendas parlamentares serão recebidos em contas bancárias abertas especificamente para esse fim e poderão ser movimentados exclusivamente para execução do objeto a que se destinam. Isolar esses fundos em contas específicas é uma trava de segurança vital. Na prática, isso impede que o recurso de uma emenda para a saúde, por exemplo, se perca ou seja misturado naquele gigantesco caixa geral do Estado. É o que garante que o valor chegue intacto ao seu verdadeiro e único propósito. Então, o ponto crucial é o que vem logo em seguida nesse mesmo artigo. Ele impõe proibições muito estritas. É absolutamente proibido realizar saques em espécie desses recursos ou fazer o dinheiro transitar por contas intermediárias. Pense no impacto dramático disso. O dinheiro em espécie é, historicamente, o maior inimigo da rastreabilidade, simplesmente porque não deixa rastros digitais. Ao proibir categoricamente o dinheiro vivo e as contas de passagem, a lei amarra todas as pontas. Fica assegurado que o trajeto entre a conta do Estado e o fornecedor final seja direto, limpo e totalmente auditável por qualquer sistema de controle.